Mais um minutinho a gente já começa aí, compartilhando aqui minha tela. Beleza, então, pessoal, só chamar o pessoal aqui no Instagram, se tiver alguém lá. Bom, pessoal, então a ideia hoje, tá? Só me digam que vocês estão vendo minha tela já. Beleza, então, obrigado, Marcos. Então a ideia hoje é falar sobre onboarding de cliente, né? A gente já tem uma live passada aí que a gente falou do funil de aquisição de clientes ali, de CRM, funil em ampulheta ali, e o onboard faz parte desses funis aí, né? Porque, beleza, agora a gente vendeu, né? E agora como é que a gente faz para poder ter ali um primeiro sucesso do cliente, né? É no onboard dele, tá? Então, para quem tá aí no Instagram, tá? Tem um link na minha bio da live que eu tô aqui no Zoom aqui falando sobre onboard de clientes. Então, quando a gente pensa em onboard de clientes, tá? Eu peguei aqui dentro do ecossistema aqui de um agente de A, claro que dentro aqui do nosso ecossistema aqui da Zaten, tá? Mas ele pode ser aplicado para outras coisas, tá? Você pode adaptar, tá? Então, eu vou passar cada um desses tópicos aqui, vou mostrar também como é que a gente aprimorou isso, tá? Então, eu peguei aqui tudo que a gente tem hoje dentro das ATA, em tudo que a gente tem que fazer. Peguei ali e coloquei aqui num painel, tá? Para mim poder ter uma ideia do que eu preciso fazer, tá? Isso aqui é feito uma vez só e você vai fazendo melhorias contínuas nisso aqui, tá? Eu já fiz essa melhoria hoje, tá? Mas essa melhoria pode ser feita conforme ali você vai vendo a necessidade que você tem com o cliente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é essa parte aqui de descoberta, né? Discover, né? Que é aqui, se o cliente não valorizar e não conhecer, né, o que você tem, né, de entregas, ele não vai te valorizar, né? Então, você tem que cuidar do teu negócio, tá? Então, isso é bem importante. E mostra que uma coisa mais profissional quando você entrega algo desse tipo aqui, né? Então, primeira coisa que eu sempre tenho aqui é uma reunião de alinhamento, né? Nessa reunião de alinhamento, o que que é importante fazer aqui, tá? Muitas vezes, quando você cresce, né? Quando você é pequeno ainda fica um pouquinho mais fácil, mas quando você cresce, você tem um time, né? Que fez a parte de vendas. Aí você tem que fazer, antes disso aqui tudo, antes do onboarding do cliente, você tem que fazer o SLA, o alinhamento ali com a parte de vendas para poder entender como é que é o contrato, para depois vir para essa reunião aqui e explicar as regras do jogo aqui para o teu cliente, né? Quais são os prazos, quais são os objetivos, entender quais são os objetivos do teu cliente, como é que é o comportamento do agente, tá? Isso aqui é bem importante saber nessa descoberta aqui, né? Que você vai descobrir ali o que ele quer com aquele agente, né? Quais são os objetivos dele, quais são as metas que ele tem com esse agente, né? O que ele espera ali de resultado, né? Para você poder ali entender, né, qual é o ROI que você está dando aí para o cliente, né? Porque, como eu falei em outras lives aqui, você comprovando o ROI, você pode ampliar ali contratos, tá? Então, essa parte aqui de descoberta, depois a gente vai entrar um pouquinho mais aqui a fundo em cada parte. Depois da parte de descoberta, eu entendi aqui qual é o comportamento do agente, tá? Eu vou vir aqui para a parte do agente, né? E aqui nessa parte aqui do agente eu tenho a criação de contas, tá? Porque eu coloco isso aqui e é importante você ter documentado que você tem que fazer o passo a passo, porque você vai ir mais rápido, tá? Eu trabalhei por uns 5 anos implementando o RD Station, tá? Enquanto eu tinha uma agência, e enquanto agências levavam 30, 60 dias para trazer o primeiro resultado para o cliente, eu conseguia trazer em 30 dias. Por quê? Porque eu conseguia otimizar essa parte de onboarding, de fazer tudo que eu precisava no RD Station, eu consegui fazer ali em 5 minutos, coisa que a agência levava, outras agências levavam ali semanas para fazer, porque você cria protocolos, você cria ali tarefas, né? A gente cria aqui, depois eu vou falar para vocês do POP, já vou explicar o que que é, que fica mais fácil e mais rápido de implementar.
e até para você utilizar aí em escala, né? Então tem essa parte aqui de criação de contas. O que que são essas criações de contas aqui? Uma conta que você não vai deixar de ter aí é inserir aqui o token da OpenAI. Então você vai ter que criar a conta lá na OpenAI, porque o cliente muitas vezes não sabe, tá? Eu tenho trabalhado com alguns clientes aqui que eles já têm ali a OpenAI, me passam às vezes até o token, tá? Mas às vezes você vai ter que criar essa conta, enfim, vai ter que ter aqui um processo para fazer. Ah, o cliente tem conta? Ah, beleza, ele tem conta, ele passa o token. Não tem conta, tem que criar a conta. Daí, como é que você vai criar a conta? Tudo isso pode estar documentado. Aí você vai inserir esse token lá da OpenAI. Depois a gente pode entrar também ali na Zaten e ver como é que seria esse comportamento lá dentro, né? Você vai fazer a primeira versão do prompt, tá? Então, isso aqui você tem que documentar como é que é o passo a passo disso, o que que você vai coletar aqui nessa parte de descoberta, porque isso aqui vai influenciar no prompt. Depois a gente tem aqui a parte, quais ações esse agente vai ter dentro da Zaten, qual é o conhecimento que ele precisa ter aqui do negócio, né? Também aqui a parte de configurações avançadas, isso aqui já por padrão aqui já tem já meio que default já funciona, mas você pode customizar isso aqui. Você pode também aqui ter uma bateria de testes unitários, né, que é recomendado você testar antes, né, internamente. Né? Pode colocar aqui, inclusive, entre esses dois aqui, testes com a sua própria equipe, tá? E depois você pode ter aqui testes com cliente, tá? Vou tomar uma aguinha aqui porque a garganta tá com a temperatura que tá complicada. Daí você tem testes aqui com o cliente, né? Esses testes aqui é bem importante antes de colocar em produção, tá? Então essa parte aqui do agente. Depois a gente tem a parte aqui que é uma parte bem crítica, né? Que é a parte de configurar aqui o WhatsApp, né? O número dele lá, né? Então você pode ter aqui toda uma documentação aqui de como fazer essa parte aqui da ABM, né? Da ABM do cliente, olha, saber se ela foi verificada, saber se ele já tem um número ativo lá, né? Ou às vezes você vai pegar clientes que não tem nada disso, né? Então você tem que ter aqui tudo que precisa ter para que isso aqui funcione exatamente ali no tempo correto, né? Senão vai dar um BO aqui complicado, vai demorar tempo aqui e o cliente pode ficar insatisfeito, porque ele nunca acha que o problema é dele, tá? Mas eu já vi clientes aqui que eles não colocam lá o CNPJ, não colocam os dados da empresa e aí o WhatsApp vai barrar isso aqui, não vai deixar ativar ali o teu número, tá? Então, essa parte aqui é uma parte que você tem que pensar bem aqui, deixar eh, bem registrado aqui o que que tem que fazer. Depois a gente tem a parte de templates aqui, você vai ter que entender quais templates o teu cliente vai precisar, tá? Então isso aqui você pode fazer todo um planejamento disso. E depois aqui a gente tem a parte de automações, né? Quais automações a gente vai ter, quando a gente vai ter, configurar a janela ali de 24 horas, né? Do opt-in ali de 24 horas. Aqui, deixa eu só arrumar aqui. A gente tem aqui a parte de desligar, né? Desligar a IA, né? Quando é que você vai desligar a IA? Tá? Então, isso aqui você já pode documentar. Por quê? Né? Muitas vezes as pessoas tendem a ir direto ali para a ferramenta. Tá? E eu não recomendo isso, tá? Eu recomendo você começar aqui com o rascunho. Até vou mostrar para vocês aqui por que que vale a pena sair do rascunho, tá? E começar com o rascunho e ir melhorando isso, tá? Porque até para essa live aqui, eu fiz esse material aqui iniciando no rascunho, tá? Num rascunho aqui mínimo e depois fui fazendo melhorias contínuas aqui para depois começar a minha implementação aqui do meu agente ou de um projeto que você tenha, né? Então depois que eu pensei aqui as automações, eu vou para a parte aqui, tá, dos contatos, tá? Que a gente tem lá na Zaten, a gente tem a parte de tags, a gente tem a parte de propriedades, até essa parte de propriedades, ela poderia estar lá no início também, lá na parte do agente, tá? Por quê? Porque dependendo do que o agente vai ter que fazer, né? Por isso que eu perguntei ele quais são os objetivos do agente, você já pode, deixa eu voltar aqui, você já pode configurar aqui as propriedades, né? Quais campos ele vai coletar? Ele vai coletar nome, ele vai coletar telefone, claro que isso aí já tem, né? Mas isso aqui é o mínimo que você já precisa ter dentro das Zaten para
poder dar um match, né, com o nome que existe no WhatsApp dele, né, com o telefone dele e também o Kanban. Como é que vai ser o Kanban que a gente já falou em outras aulas, né? Você vai ter quais etapas nesse Kanban, tá? Então você já pode planejar isso aqui tudo antes de entrar lá na Zaten, tá? A gente tem a parte aqui de departamentos, o quem e o que, né? Quem são as pessoas, né, que vão participar desse departamento e o que que elas vão ter acesso, tá? Então, lá dentro da Zaten, a gente consegue separar aqui os níveis de acesso, mas você já pode combinar aí com o seu cliente, né, e entender como é que vai ser isso. Depois a gente tem a parte de contas, onde a gente tem aqui a parte de informações, a gente tem a parte aqui de acessos, né? Esses acessos aqui até vem antes de departamentos para você poder dar os acessos, tem essa parte aqui de contas. E também, como a Zaten é white label, tem a parte de aparência aqui, onde você vai colocar o logo ali do cliente, né, o logo da tua agência. Então, aqui eu acho que aqui a gente finaliza essa parte aqui, macro aqui do onboarding, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Para quem tá aqui no Instagram, tá? E quer ver ao vivo, tá? O link tá aqui na minha bio e também aqui no Stories aqui, ao vivo, que é só entrar aqui no Zoom. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar e eu vou continuando aqui, tá? O que que eu fiz? Eu tirei uma print, né? Como eu já mostrei para vocês das outras vezes, eu tirei uma print aqui, né? Desse onboarding aqui simples que eu fiz, tá? E joguei para cá para o Gemini, né? Onde eu pedi para ele criar um POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, né? Isso aqui muitas agências já utilizam, né? Isso aqui já vem de algum tempo aqui. Quem já conhecia esse termo, né? O POP, procedimento operacional padrão. Coloca aí no chat quem já conhecia, sim ou não. Deixa eu só mutar aqui. Se eu consigo mutar. E agora? Agora sim, né? Porque eu apertei aqui no microfone e caiu. Agora foi. Beleza, vou voltar aqui para cima, tá? Então, o que que acontece aqui, tá? Eu peguei uma imagem, né, a imagem ali do nosso onboarding de clientes, joguei para cá, para o Gemini, né? E falei aqui que esse é o meu processo de onboarding de clientes, tá? E que para o meu serviço aqui de agentes já usando a plataforma da Zaten, que integra com a API oficial do WhatsApp e usa LLMs da OpenAI. Gostaria inicialmente de uma avaliação. Por que que é legal isso, né? Porque ele vai trazer coisas aqui que talvez você não tenha pensado, né? Então, a gente já vai olhando aqui, né? Então, o seu processo de onboard está muito bem estruturado visualmente e segue uma lógica linear que faz sentido para uma implementação técnica de IA, né? Então, aqui os pontos fortes, que a fase de descoberta como pilar, começar por descoberta é crucial, separação por módulos, dividir entre agente, WhatsApp, templates e automações permite que você trabalhe em paralelo ou valide etapas. Claro que você sabe que você tem que estar sempre revisando aqui o que a IA te traz para ver se vale a pena ou não, né? E aqui colocou oportunidade de melhorias, né? Você pode elevar esse onboard em um nível mais profissional. Aqui na parte de descoberta, aqui a definição de KPIs, né? Quais são os resultados aqui que o cliente deseja ter, tá? Então isso aqui é interessante porque você pode colocar aqui, por exemplo, como o cliente vai saber que o agente de A foi um sucesso e dentro das Zaten a gente tem um painel de métricas para isso, então é legal porque você consegue comprovar o ROI, né? Aqui ela não entendeu ali que o conhecimento que a gente tinha é o RAG, né? Então ela colocou aqui, além do prompt, né? Onde a IA vai buscar os dados específicos, PDFs, URLs, ou manuais, ou seja, ela foi melhorando aqui para nós aqui, dando ideias para melhorar. Isso aqui poderia entrar num looping aqui até ficar melhor, né? Aqui também tem a parte de observações técnicas, como você usa a Zaten, a API oficial, seu objetivo deve dar atenção especial, testes de prompt, custo de tokens, tá? Isso aqui é interessante porque a gente também tem lá na Zaten, enquanto você está fazendo teste, você já pode dar uma estimativa, né? Então, aqui foi o que ele me trouxe, né? Só que eu queria ter aqui um documento, esse documento aqui para passar para a equipe, tá? Então, eu precisava desse documento, por isso que eu fui dando esses on-shots aqui, para poder trazer aqui
algo melhor. Aí eu pedi para criar o POP, né, o procedimento operacional padrão detalhado, detalhando todo o processo passo a passo. E aqui, tá, ela me trouxe o POP, tá? Fase de descoberta, né? Aqui é o objetivo, né? Padronizar a implementação de agentes de AI. Isso aqui é legal, porque você pode trazer aí para o seu cliente, né? Mostrar para ele na venda de um projeto, né? Como você se organiza. Assim como eu mostrei na semana passada a questão de você trazer ali um setup e também um a mais ali fazendo a parte de CRM dele, né? Fazendo a organização do processo comercial dele. Aqui você também pode mostrar para ele na hora da venda, olha só, qual é a nossa diferença aqui, que a gente tem um onboard bem estruturado, onde ele tem uma estrutura para entender e colocar o teu projeto no ar rapidamente e bem organizado, né? Então aqui ele trouxe a fase de descoberta, que seria já o documento, né? Inclusive ele já foi dando aqui uns nomes que eu achei bem interessante. O alicerce, né? Essa etapa define o trabalho que a IA fará. Imagina uma pessoa que entrou na tua equipe agora. Como é que você vai explicar como é que funciona o onboard? Esse POP aqui serve para isso. Você coloca lá para ela ler. Eu não vou ler todo ele aqui, eu vou voltar depois para ele aqui. Por quê? Porque daqui, tá? Eu fiz uma cópia disso aqui, tá? Isso aqui pode virar um doc, tá? Mas hoje está muito mais fácil se organizar. Tá? O que que eu fiz? Eu simplesmente copiei essa resposta aqui e joguei aqui no AI Studio do Google. Olha a diferença disso aqui, tá? Imagina você já ter isso aqui no teu site ou já ter numa apresentação para explicar para o cliente como é que vai funcionar, tá? Deixa eu colocar aqui para quem tá nos vendo aqui no Instagram para ver se o pessoal quer entrar aqui, se vale a pena entrar ou não, tá? O que que eu estou mostrando aqui, o onboard, né? O POP aqui, a padronização, implementação de onboard para agentes de IA, tá? Então, beleza, a partir daquilo ali que eu coloquei, né, daquele documento, tá? Ele já gerou isso aqui, claro que eu tenho um prompt aqui específico, simples, mas eu posso mostrar aqui o prompt também se vocês quiserem, mas ele gerou aqui para mim, né, que aqui fica muito mais fácil explicar para o cliente e vamos lá, fica mais bonito que isso aqui, né? Eu gosto de fazer isso aqui porque isso aqui é rápido de fazer, mas pô, eu peguei essa imagem aqui, peguei aquele conteúdo aqui do Gemini e joguei para cá. Ou seja, aqui eu tenho, olha só, cliente, eu tenho aqui a reunião de kickoff, né? Nessa reunião, a gente vai entender o problema principal, se é venda, suporte ou agendamento, tá? Depois a gente vai ter aqui a definição da persona, estabelecer o tom de voz formal, amigável, técnico, né? Que isso aqui vai nos ajudar no prompt do agente, tá? Mapeamento de escopo, né? Definir o que a IA pode e o que ela não pode fazer, porque isso aqui vai definir lá quais são os templates, automações e tudo mais que a gente precisa ter aqui no agente, tá? E depois a coleta de dados, né? Solicitar materiais de treinamentos, PDFs, links e sites, FAQ, para alimentar ali o conhecimento. Olha que legal que fica isso aqui, intuitivo, fácil aqui de a gente mexer, né? E olha o valor que a gente entrega para o cliente, né? Depois eu tenho aqui a parte de criação do agente, dar o nome e identidade no painel das ATEM, colocar aqui o prompt, o System Prompt, né? Desenvolver a instrução mestre, aqui engenharia de prompt detalhando o comportamento, tá? Aqui meio que já ficou to-dos, né? Já ficou tarefas aqui. Imagina que você poderia, e a gente pode até fazer aqui uma interação aqui para ele gerar tarefas aqui para a gente dar um check aqui em cada partezinha dessa aqui. Claro que aqui intuitivamente já deu, né? Imagina que a gente teria feito essas partes aqui e agora, pô, agora falta base de conhecimento aqui, mostrando numa reunião fica bem interessante, né? Depois a gente tem aqui a parte de WhatsApp, conectar a conta do cliente à plataforma da Zaten, verificação de número, configuração de perfil, se precisar, né? Então você também pode mapear tudo que a gente precisa lá na BM para poder deixar funcional, tá? Depois tem a parte aqui de templates, né? Redigir modelos de mensagens, né? Para notificação ou reativação, aprovação lá na meta, as variáveis que precisa configurar dentro desses templates, tá? E o mesmo você pode fazer acompanhando as lives passadas ou até depois eu vou mostrar aqui onde é que vocês encontram elas hoje, né, lá no nosso YouTube. Vocês poderiam estar fazendo também um documento desses para fazer aquela parte ali
do processo comercial, tá? Então daria para fazer isso, daria para fazer playbook de vendas, enfim, daria para fazer bastante coisa aqui utilizando essa ferramenta, né? Alguém já utiliza o Gemini para fazer ferramentas, micro ferramentas, né? A gente não está nem falando aqui de sistema, né? Aqui é uma micro ferramenta, né? Como se fosse um hot site para quem é mais antigo aí no digital, tá? Usar isso aqui, né? O Marcos aqui está dizendo que usa muito, né? Utilizar isso aqui, cara, para agregar valor, para agilizar o trabalho, para várias coisas, né? Então, se eu mostrar para vocês aqui o prompt que eu utilizei para fazer isso, vocês não têm ideia, né? O que que acontece? Foi muito simples, mas por quê? Porque eu tive um passo um. Passo um, pensar no que eu queria. Como é que eu vou fazer meu onboard? Fiz ali uma parte visual num Canva, né? Depois eu joguei para o Gemini ali para ele entender melhor. E depois veio para cá. Claro que pode até melhorar isso aqui. Depois aqui tem os gatilhos de automação, quais são os triggers, né? Quando é que a gente vai fazer o transbordo para o humano, quais são as integrações que a gente vai poder ter ali, né? Se eu não me engano, isso aqui não estava em momento algum lá na primeira parte, foi inteirando com a IA que ela me trouxe essas ideias aqui. Ou seja, inicialmente a gente não precisa pensar tudo. Mas se a gente já pensa, por exemplo, se eu já trago isso aqui, né, esse último ponto aqui que eu tenho, e refino isso aqui conforme eu vou atendendo clientes, né, que versão 2.1. Tá? Aqui seria a 1.0, mas você vai colocando aqui, chega numa versão 2.1, isso aqui vai estar muito melhor. A parte de contatos aqui, né? Importação da base, isso aqui é uma coisa que eu não tinha pensado. Esse cara que já tem uma base de clientes que ele queira subir para dentro da ferramenta, a gente tem como fazer isso, né? Então, eu não disse em momento algum, não estava no meu planejamento inicial aqui, ele me trouxe a ideia, né? A parte de departamentos aqui, né? Quais são as áreas que quer dividir, quais são as permissões que cada usuário vai ter. Depois aqui a parte da entrega, né? Garantir os créditos ativos na OpenAI, teste geral, né? Quais são aqui o que aqui que você vai ter, né? Simular aqui 10 cenários diferentes. Aqui ela está dando algumas ideias legais, né? Treinamento, né? Se tiver que explicar, fazer aqui uma entrega de bastão, se você tiver que explicar para alguém da equipe do cliente, tá? Então é importante você ter aqui na entrega. Depois o Go Live aqui é virar a chave e iniciar o atendimento oficial. Então, isso aqui é a parte de onboard, tá? E eu tenho também aqui a parte de documento. Aquele documento que eu coloquei, tá? Só para vocês terem ideia. No primeiro prompt, eu já mostro para vocês aqui, no primeiro prompt que eu coloquei aqui, ele já me trouxe tudo isso, né? Ele não tinha aqui a parte de documento, foi só o que eu interagi aqui, tá? Foi num prompt só. Eu pedi aqui a parte de documento, para ele me trazer aqui o documento, né? Então aqui, olha só, eu tenho o documento aqui agora, daquele documento gerado lá, e o documento que deu origem a esse microsisteminha aqui, tá? Então ele me trouxe todo aqui, ó. Fica também uma outra forma visual aqui para você explicar para o cliente. De repente você pode colocar aqui no contrato essa parte aqui, tá? E depois ele está me dando aqui um próximo passo. Vocês querem ver aqui como é que eu fiz essa parte? Tomando uma aguinha aqui enquanto vocês respondem. Bom, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa parte para vocês verem que não foi complicado. Eu pedi para criar uma página visual interativa minimalista preta e branca para explicar o porquê preta e branca, né? Senão fica aquela cara de IA lá com aqueles degradê lá que parece que a IA só sabe fazer degradê, né? Para explicar o passo a passo no onboard de clientes da minha agência de desenvolvimento de agentes de IA no WhatsApp. Use o conteúdo abaixo e imagem em anexo. A imagem em anexo é aquela primeira imagem aqui que foi gerada inicialmente. Só isso que eu pedi, tá? Só isso que eu pedi e joguei lá aquele conteúdo. Imagina se o conteúdo fosse maior, fosse mais detalhado, tá? Só isso que eu pedi e depois eu pedi aqui só para ele para tornar a aplicação ainda mais completa e profissional, vou implementar um modo de visualização de documento, porque eu pedi aqui para fazer essa parte aqui de documento, né? Para fazer o documento ali, né? Eu poderia pedir aqui, quero gerar tarefas de todo o onboarding. Vou pedir para gerar aqui tarefas, né? De todo o onboarding para a gente ver como é que fica. Me diz aí o que que vocês estão achando? O que que vocês implementariam uma solução dessas aí de onboarding? Ou como é que vocês fazem o onboarding? Vão lá e
saem fazendo? Tem alguma estruturação? O pessoal tá tímido hoje. Enquanto ele tá gerando aqui, tá, pessoal? Só para dar alguns recadinhos aqui. A gente vai ter, vou abrir daqui a pouquinho para perguntas e respostas aqui. Tá? A gente vai ter live na semana que vem, tá? A gente vai continuar com a live aqui depois do Natal também, uma live antes do Ano Novo, na próxima terça-feira. Depois a gente dá uma pausinha ali no início do ano, tá? Mas a gente já entra com tudo aí no início do ano ali. Talvez só na primeira semana que não tenha live, depois já vem com tudo, tá? Então vamos ver aqui o que que ele colocou para nós aqui. Vamos ver se ele já colocou. Dá um refresh aqui. Eu não tô vendo aqui as tarefas. Deixa eu só ver o que que tem aqui. Excelente, tudo bem estruturado. O Marcos está dizendo que faz com menos etapas, mas o seu está completo. É, Marcos, assim, pode ser menos também, né? Aqui o que que eu tô prevendo, né, Marcos? Eu tô prevendo tudo que tem lá dentro do agente, né? Então, o POP, né? Ele vai ser ali feito conforme, né, o que que você está fazendo, um onboard, né? Aí conforme o teu onboard. Ah, eu não faço aqui automações, né? Eu não faço tal coisa aqui para esse cliente. Beleza, então tu vai tirando ali do onboard, né? Isso, dá para enxugar, né? Pessoal, o que que vocês acham aí se vocês quiserem, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês como a gente tem um tempinho hoje, o conteúdo hoje foi menor aqui até em função dessa organização aqui que me deu. Aqui ficou bem organizado, ficou mais fácil de fazer essa aula. Eu vou mostrar para você, eu posso liberar para vocês aqui, para quem está aqui no Zoom, né? Eu posso liberar para vocês, se vocês quiserem, me coloque aqui no chat. Eu acho que eu consigo compartilhar isso aqui para vocês. Até eu quero ver aqui se a gente consegue compartilhar, que vocês possam já usar essa base aqui, compartilhar aqui os três arquivos aqui. Eu acho que eu consigo compartilhar no chat aqui. Só vamos ver aqui se ele criou as tarefas enquanto isso. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Não. Método interativo. Só tem um problema, né, Márcio? Fala, Marcos. Cara, tá perfeito, tá completo. Só que se o cliente, e ontem eu passei por uma situação, ele fez uma demanda, eu falei, cara, aí eu mencionei para ele alguns poucos passos que eu ia seguir para dar a precificação para ele, porque logo de cara ele me perguntou, quanto custa? Falei, hã? Falei, cara, não é assim, tem o passo A, B e C, e eu me limito sempre a três macro passos. Cara, eu expliquei para ele, o cara, tá, não quero mais. Falei, beleza. Sem problema, grato pelo contato. Mas assim, por que que eu coloquei todo esse contexto? Quando você apresenta isso para um cliente, se ele não tiver um mínimo de seriedade ou maturidade de processo, ele vai fugir de você. E isso é saudável que aconteça. Na minha opinião. Exatamente, Marcos. Exatamente. Porque vai acontecer duas coisas, né? Você vai conseguir eliminar aquele cliente que não tem verba ou que entende exatamente, poxa, eu vou ter que passar por tudo isso. Eu não quero, daí já é digamos assim, o cara descomprometido, né? Se você mostra isso antes, inclusive, de fazer a venda, né? Se você de alguma forma mostra isso, nem que seja menos, né, do que isso aqui, mas no processo ali antes de vender, né, para atrair o cliente, você já vai atrair clientes melhores, tá? Porque aí você já vai eliminar esse tipo de cara antes mesmo, né? E depois como é que você trabalha uma proposta, você dá uma pincelada de como é que você trabalha, o cara vai entender a diferença de cobrar ali uma implementação de 1.000 e 10.000, né? Só colocar aqui um valor que esteja bem diferente, né? O cara vai notar que, pô, essa agência, isso aqui realmente é uma agência, é diferente daquele cara que está me entregando ali algo que algo muito raso, né? Então você vai conseguir aqui ter um diferencial bem grande, né? E aquilo que eu falei para vocês, não tem desculpa de fazer isso aqui, porque olha quantos passos eu fiz aqui, eu fiz três prompts, o mais demorado, né? Nem tanto aqui, né? Porque voltei, pessoal. Caiu aqui, deixa eu só compartilhar de novo. Tinha dado que eu estava com um problema de conexão e caiu, mas voltei. Estão me ouvindo normal? Vou continuar Sim. aqui. Então, o que eu estava falando aqui, né? Deixa eu pegar o chat aqui, que o chat. Só me pegar aqui, jogar para cá, beleza. Então, Marcos, realmente, assim, ó, quando você começa a se organizar, você vai começar a tirar esse cara. O próprio, né? Assim, se você faz ali uma qualificação e entende aquela questão que eu falei de trazer, entender se o cara é o decisor, levar o decisor para uma reunião de fechamento, você já vai entender o tamanho do cliente, enfim, todas essas nuances aí que pode ser problema, né? Mas quando caiu aqui.
o Zoom aqui, né? O que que acontece? Eu ia falar aqui, né? Que eu fiz essa parte aqui primeiro. Só que eu peguei tudo que eu tenho dentro da Zaten, né? Todos os passos que eu tenho que fazer, eu detalhei aqui. Depois veio para o Gemini e depois aqui para o AI Studio, né? Nem precisei jogar isso aqui num Lovable, em qualquer outra ferramenta. Tá? Por quê? Porque eu não quero, agora, eu não quero fazer um banco de dados, eu não quero fazer nada, eu quero só uma ferramenta visual que me atenda aqui para fazer uma reunião, né? Eu até estava pensando aqui, eu tenho umas outras dinâmicas aqui para fazer e para organizar processos, né? Hoje fica muito fácil, aqui a gente poderia ter até um Kanbanzinho aqui, ele já meio que fez um Kanban aqui, mas eu até gostei do jeito que ele fez e acho que até aquela parte que eu tentei fazer não vou perder tempo agora, vou perder tempo mais compartilhando com vocês e resolvendo dúvidas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar isso aqui e se nas permissões o que que eu consigo fazer aqui para vocês. Se eu consigo liberar isso aqui. Só tirar uma tela aqui que está me incomodando. Aqui, qualquer pessoa com link, tá. Pode ser leitor, pode comentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Se vocês quiserem me pedir, tá? Isso aí, lá na Zaten mesmo, ou no grupo ali da Zaten. Eu vou compartilhar esse cara aqui com vocês, porque esse cara aqui que deu origem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse aqui também. Aí não vai deixar compartilhar, talvez por causa da minha conta aqui. Alguém já compartilhou aqui no Gemini? Ele não tem que nem no Google. Está aqui. Não está deixando eu compartilhar. Depois eu vou ver como é que eu compartilho isso aqui com vocês, tá? Esses três links aqui. Falando do YouTube, né? Do YouTube da Zaten, onde é que vocês vão encontrar já, porque a gente está esperando aqui colocar mais materiais aqui, tá? Mas a gente já tem aqui ah, um canal da Zaten, canal oficial da Zaten. Esse tá aqui, ó. Vou pegar o link para vocês. Nesse canal, vou colocar aqui no chat. Nesse canal tá todas as lives que a gente teve até agora, tá? E também eu tenho aqui já nesse canal, aqui no canal, tá? Antes da gente colocar no canal oficial, já estão aqui todos os vídeos da parte de configurações aqui. Para que é legal isso, né? Para quem tem agência e utiliza as Atem, é legal aqui, às vezes, dependendo do teu modelo, se tu vende ali para o cliente passa para a equipe, ou você tem uma equipe que você tem que treinar, ou você quer tirar dúvidas, né? A gente já tem aqui toda a parte de configurações. Semana que vem eu começo a gravar a parte ali da parte de contatos do Kanban, né? A parte mais ali intermediária e depois em janeiro a mais avançada, tá? Então a gente vai ter aqui já tem diversos vídeos. Os vídeos são bem curtos, tá? São vídeos aqui de 1 minuto, 2 minutos, no máximo 3 minutos, para ficar bem fácil aí para vocês, tá? Passo a passo. Depois a gente vai ter uma área mais organizada, né? Dentro ali dos nossos documentos. Tem também aqui as lives, onde você estiver vendo aqui a fotinho, vai ser live, tá? Então, a gente já tem aqui das lives, tá? Você pode ver aqui nas playlists aqui, a gente tem a parte de lives aqui, tá? Então, aqui estão todas aqui, amanhã já deve estar entrando essa live de hoje. E aqui a gente tem aqui já 21 vídeos aqui da parte de configurações, tá? Então, é importante aqui para vocês verem e utilizarem aí no dia a dia. Pessoal, vou abrir aqui para dúvidas, né? Eu sei que respeitando aí o tempo também de todo mundo, a gente geralmente faz aí 1 hora, mas como a gente está aí numa semana aí de Natal, né, de final de ano, essa live aqui é mais curtinha, quis trazer um conteúdo aí que agregasse aí para vocês. Vou abrir aí uns minutinhos para a gente tirar dúvidas. É só abrir o microfone e falar, ou quem quiser botar no chat também. Enquanto isso, pessoal, obrigado aí para quem acompanhou a live aqui no Instagram, tá? Toda terça-feira, tá? Tem uma live aqui onde eu falo aqui da plataforma da Zaten, tá? Que é uma plataforma que já tem tudo pronto ali, você não precisa fazer o teu agente no N8N, já tem tudo pronto, ela é white label, tá? Para você ter os seus clientes ali com a tua marca, tá? Isso é bem legal. Quem quiser, tá? Conhecer mais, me manda aqui no direct aqui que a gente marca uma call. Valeu, pessoal, obrigado e um bom Natal para vocês aí do Instagram. Eu vou terminar aqui, que da outra vez eu não compartilhei como Reels e eu perdi a live. A live gravada. Pessoal, dúvidas? Tá tranquilo? Gostaram? O que que acharam? Bom, como ninguém tem dúvida aqui, só a Robertson dizendo aqui, obrigado, obrigado pessoal por ter gostado do material. Vamos tentar trazer mais coisas aqui que
nos ajude no dia a dia, enquanto a gente estiver junto aí na jornada, acho que a gente tem muito para aprender aí. Beleza, pessoal? Obrigadão aí. Um bom Natal para vocês e avisando aí quem tiver de bobeira na semana que vem, a gente vai estar aí ao vivo no mesmo horário na próxima terça-feira. Obrigadão, pessoal. Valeu, até mais.